Poco F3 e X3 Pro são oficializados. Moto G60 tem especificações reveladas. Apple é multada por iPhone sem carregador. Correios acelera a entrega de encomendas. Microsoft corrige novo bug no Windows 10. Todas essas informações você encontra aqui agora no Plantão TC. Mais um intermediário da Motorola está para sair do forno em breve. Falamos do Moto G60, que teve agora sua lista de especificações vazadas. Ele está previsto para chegar aos mercados da Europa e da América Latina em 3 variantes, todas com Android 11 de fábrica. O modelo deverá ser lançado com tela Full HD Plus de 6,78 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Mas ainda não se sabe o tipo de painel. Vai ser AMOLED ou LCD? Bom, isso só saberemos depois, mas um outro detalhe encontrado é sobre a câmera. Serão 3 lentes traseiras, uma principal de 108 megapixels, uma grande angular e uma terceira para efeito de profundidade. Em memórias, as versões trarão até 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. Tudo isso alimentado por uma bateria bem generosa de 6.000 mAh. Enquanto isso, um outro modelo que poderá chegar em breve na família é o Moto G20. Mas diferente do G60, este deverá ser um smartphone de entrada. O aparelho passou recentemente por certificação do órgão regulador nos Estados Unidos e teve o benchmark revelado. Assim, foi divulgado que ele teria uma plataforma da Unisoc equivalente ao Helio P22 e ao Snapdragon 450. Mais novidades da Motorola estão por vir nos próximos dias. Continuando no assunto dos celulares, a Apple foi multada pelo Procon de São Paulo por vender os seus iPhones agora sem o carregador na caixa. O órgão paulista obrigou a Maçã a pagar mais de 10 milhões pela punição. Ele já tinha notificado a gigante norte-americana a voltar a incluir o acessório na embalagem, mas não obteve resposta por parte da empresa. A multa ainda inclui a alegação de propaganda enganosa, por informar que o iPhone 11 é resistente à água, mas não se responsabilizar por reparo em casos de danos. Já para o futuro, um conceito. Imaginou o futuro iPhone 13 com uma série de mudanças em relação à família iPhone 12 atual? As renderizações mostram o próximo dispositivo da Apple com um notch mais estreito e uma bateria maior. Além disso, mostrou como seria a esperada tela ProMotion, que deverá ter a taxa de atualização de 120 Hz para dar mais fluidez. A expectativa é que os novos iPhones sejam oficializados em setembro deste ano. Já já a gente volta no assunto dos celulares, mas antes vamos falar sobre outro assunto importante para quem gosta de comprar online. Em meio às informações de uma privatização próxima, os Correios anunciaram que vão agilizar as entregas nacionais e internacionais de SEDEX em 21 estados do Brasil. Os contemplados incluem todos das regiões Sul e Sudeste, além da maioria do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A intenção é atender a necessidade dos clientes neste momento de dificuldades para empreendedores, lojistas e pequenas e médias empresas de todo o país. Ainda na linha de favorecer o comércio eletrônico, o Ministério da Economia anunciou a redução de 10% no imposto cobrado na importação de dispositivos eletrônicos. A medida abrange equipamentos como celulares, computadores e até aparelhos para uso medicinal. Ela será um complemento para a redução feita para os jogos eletrônicos, que ajudou a baixar o preço dos consoles da nova geração no mercado nacional. A Microsoft liberou um pacote para atualizar um erro do Windows 10 que gerava a famosa tela azul da morte em PCs depois de conectar uma impressora. O bug surgiu depois de um patch lançado há mais de 10 dias, causando problemas ao tentar usar o acessório pelo compartilhamento via o Windows Server. Enquanto isso, o Windows 10X vai atrasar um pouco mais. A versão simplificada do sistema operacional agora deverá chegar ao mercado somente na segunda metade de 2021, como apontam as fontes internacionais. A Microsoft não fez comunicados oficiais sobre o desenvolvimento do projeto até o momento, mas a tendência é que o lançamento afete o avanço do próprio Windows 10 comum. Os próximos meses prometem novidades para a plataforma da Microsoft.
E chegamos ao principal assunto da semana. Os celulares Poco F3 e X3 Pro foram oficializados pela Xiaomi nesta segunda-feira e prometem entregar especificações potentes. Sucessor espiritual do famoso Pocophone F1, o Poco F3 virá equipado com a plataforma Snapdragon 860 da Qualcomm. Ele tem duas versões de memórias com evoluções consideráveis e novidades antevistas apenas nos intermediários da família. Uma delas é a tela AMOLED de 6,67 polegadas e a taxa de atualização de 120 Hz, com uma amostragem de toques 3 vezes maior para favorecer os gamers de plantão. Para sustentar esse conjunto por bastante tempo, a bateria escolhida foi a de 4.520 mAh, com suporte de carregamento rápido de 33 watts. Já o Poco X3 Pro tem a plataforma Snapdragon 860, também com variantes de 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. O aparelho conta com a tela grande de 120 Hz com atualização para as imagens mais fluidas e uma bateria com mais de 5.000 mAh. A comercialização no mercado internacional está prevista apenas para abril. E por falar em Xiaomi, o novo Redmi Note 10 Pro surpreendeu em um teste de resistência na internet, mas não foi no sentido positivo. Isso porque o smartphone sofreu danos temporários ao ser mergulhado na água por 5 minutos e teve o seu corpo partido em dois quando foi curvado, bem na parte onde ficam as câmeras. O modelo acabou por ser uma decepção ao público em sua construção. E vamos ver como se sairão os novos modelos da linha Poco, caso façam um teste semelhante no futuro. Estamos chegando no final do nosso plantão TC de hoje, mas queremos saber a sua opinião sobre todos os assuntos mais recentes que foram abordados aqui. Qual a notícia chamou mais a sua atenção? Você acha que o Poco X3 Pro conseguirá repetir a fama do Pocophone F1? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que esta edição estará disponível em texto lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um abraço e até mais!